Bem-vindos a mais Talk Play, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zânia, que é ao meu lado Mauro Seron. Salve, pessoal. E a nossa convidada especial hoje é a Bárbara Montes. A Bárbara que é responsável pelo time de pessoas da Cashme. Bárbara. Muito obrigada, Ailton. Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa, Bárbara. E pra gente começar, conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem que é a Bárbara? Quando você começou? Fique à vontade, Bárbara. Perfeito. Obrigada. Então, Bárbara é carioca, acho que dá para perceber já pelo sotaque, né? Venho do Grupo Cirela de um bom tempo, vou completar 9 anos do grupo, mas na Cashme bem recente, né? A minha chegada na Cashme vai completar ainda um ano, então é uma grande felicidade essa chegada da Força Azul. Cheguei, assim, sendo muito bem recebida e a cultura da Cashme colaborativa, receptiva, é algo que contagia todos que chegam e é algo sempre muito bem dito, né? Que transborda no olhar esse brilho de vontade de fazer acontecer, de construir juntos, que encanta todo mundo que chega na Cashme. Mas contando um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Um passo atrás, vamos lá, um passo atrás de Cashme, antes de falar um pouquinho da nossa empresa, que a gente tem tanto orgulho de pertencer. Como eu falei, vim do Grupo Cirela, né? No Grupo Cirela eu fiquei 9 anos. E aí eu comecei no grupo, apesar de atuar no time de pessoas, no RH, eu sou formada em Direito. Então, eu sou advogada, por incrível que pareça, né? Então, comecei a trajetória na Cirela dentro do jurídico, dentro do núcleo de acordos. Então, eu fiquei com essa parte de negociações. Um tempo depois, eu tive a oportunidade, um convite de implementar a área de execuções de contratos. Então, eu fazia os leilões da empresa, comecei a atuar um pouco também dentro da área financeira. Conheci um pouco do jurídico de vendas, do comercial. Então, eu tive a oportunidade de conhecer diversas sub-áreas do grupo, né? E foi então que dentro da empresa a gente faz muitos desenvolvimentos, muitos reconhecimentos. Eu participei de um deles, onde a gente falava sobre os futuros líderes da empresa. E dentro desse treinamento, eu tive a oportunidade de conversar com a gerente de RH que falou: nossa, Babi, eu percebi que você tem um olhar voltado para pessoas. Será que você não está deixando uma potência tão importante sua de lado? Aí eu fiquei pensando, mas eu faço isso já dentro do jurídico, dentro da parte financeira que eu estava me desenvolvendo. E aí ela falou: eu queria te fazer um convite, então, para vir para a área de pessoas. Comecei dentro da parte de treinamento e desenvolvimento, depois comecei a cuidar um pouco de comunicação interna, qualidade de vida e olhar todos os subsistemas do time de pessoas, que realmente encanta quando você começa a conhecer cada um deles e entender que o principal ponto é que as pessoas estão no centro. É que você está lá para cuidar das pessoas e valorizar cada vez mais essa cultura. Pô, sensacional. E me fala, eu fiquei curioso, quanto tempo faz que isso teve essa transformação? Essa transição de carreira, né, que a gente fala. Com certeza. Tem aproximadamente 5 anos. Nossa, que eu fiz essa transição de carreira. Pois primeiro dentro do Grupo Cirela e agora dando continuidade aqui na Cashme. Ô, Bárbara, e assim, né? Você nunca teve essa visão de ir para trabalhar com pessoas? Foi algo que surgiu? Foi algo natural que alguém identificou em você? Ou você tinha uma ideia no começo de mudar? Não sei, isso surgiu do nada? Alguém viu em você isso? Legal, eu acho que assim, eu tive grandes líderes que estiveram ao meu lado da minha trajetória, que puderam reconhecer, que às vezes a gente tem dificuldade, né, de reconhecer algumas potências nossas, quais são os nossos pontos mais fortes. A gente está sempre focado o que a gente precisa desenvolver, quais são aquelas coisas que a gente ainda precisa observar um pouco mais para que a gente seja um profissional completo.
uma coisa que sempre esteve dentro de mim, da minha trajetória, era lidar com pessoas, mas para mim era muito voltada à comunicação. Um advogado tem que saber se comunicar, tem que saber ter uma negociação constante, saber se posicionar. Então, comunicar é algo que eu sempre gostei de fazer. Então, era algo natural para mim. Mas eu nunca parei para refletir o quanto que a minha comunicação também poderia influenciar as pessoas dentro de uma cultura, dentro da empresa como um todo. E quando eu tive a oportunidade de grandes líderes que atuaram junto comigo trazerem essa reflexão, no começo eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, que eu falei... Time de pessoas, RH, acho que é mais para psicólogo, né? O que uma advogada vai fazer lá dentro? Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu entendo que um profissional generalista, ele consegue trazer um olhar ainda mais completo. Você consegue pensar em diversas formas de atuação, sempre pensando nas pessoas. Você enxerga o todo, né, Bárbara? Você tem uma visão de todo o processo. Pessoas no centro, né? E é interessante essa relação, né? Você coloca dos líderes, né? Acho que isso, independentemente da área mesmo, né? Faz toda a diferença, é inspirador, né? E faz com que transmita, né? A cultura, os valores que sejam, né? Corporativos, né? De uma forma que você acaba abraçando isso, né? E propagando também, né? Uma boa liderança, né? Realmente consegue ser inspiradora, né? Ao ponto, né? De quando você tem essa transição de carreira, você lembrar, poxa, né? Eu já tinha isso, né? Com os meus antigos... Eu recebi isso já de algum lugar, né? Eu não tô... Não é tão novidade para mim, vamos dizer assim, né? Com certeza. Não sei se isso faz sentido, né? Até para poder depois estar colocando em prática o dia a dia, né? O que eu quero dizer assim, aparentemente é algo muito diferente, né? Do trabalhar no jurídico e trabalhar vamos colocar com pessoas no RH. Mas é tudo pessoas, né, na realidade. Exatamente. Então, você tá tratando com pessoas. E se você já aprendeu, né, a trabalhar de uma forma positiva, né, com valores positivos, não sei se esse é bem o termo, né, mas é o que me vem à cabeça, você consegue fazer isso de uma forma muito mais natural, né? Só um ponto que você falou, Mauro, você falou, Bárbara, por isso que a importância, né, de pessoas no centro, né? Que é a nossa base, que é a base principal da Cashme, são as pessoas, né? Se você tem as pessoas no centro, se você se comunica bem, se você tem transparência, você consegue ter uma visão do todo, que é o que você falou, essa visão generalista, né? Por isso a importância de você ter as pessoas no centro, né? Sim. Os colaboradores, Sim. os clientes, os parceiros, todo mundo que lida ali conosco. A Cashme tem isso muito forte Com certeza. dentro ali é a base da nossa cultura, né? Mas isso... E a clareza disso, né? E isso dentro da cabeça de cada um, né? A clareza dessa... Mas o que você falou é muito importante porque a gente consegue enxergar e ver o valor de fato, né? Como que isso te abriu ali uma oportunidade, né? Você saiu do jurídico e foi para o RH, tá? Mas por quê? Porque eu tinha o principal. Isso. E eu tinha uma visão do todo. Por quê? Porque eu sempre tratei com pessoas, eu sempre tive uma visão do todo. Por quê? Porque eu sempre me dei bem com pessoas, a minha relação, né, Bárbara? Então, acho que esse que é o ponto. E a sua mudança para Cashme? Como que foi, Bárbara? Porque, assim, a Cyrela, uma empresa já robusta, a Cashme também. Você entrou um ano, a Cashme já está bem robusta, já está bem estruturada, mas é algo diferente, né? Você... A Cashme, apesar de estar consolidada, é uma empresa nova. Ela tem uma baita de uma retaguarda que é a Cyrela, mas é uma fintech que tem um ritmo, de repente, um pouco mais acelerado, e tecnologia, e escala. Como que foi essa mudança? Foi uma grande mudança e um grande desafio também, eu digo.
pessoas são pessoas, independente de onde elas estão, sejam empresas de grande porte ou de pequeno porte. Então, acho que isso também é um ponto que a gente pode levar como algo claro para qualquer empreendedor. Seja a sua empresa pequena ou grande, pessoas são pessoas, elas precisam estar no centro de tudo. É importante que a gente traga clareza na comunicação, segurança psicológica, para que todos se sintam confortáveis e seguros nas suas atuações. Então, isso para mim, ela continua sendo uma certeza, né? As pessoas, elas precisam ser respeitadas, cuidadas, você precisa dar espaço de desenvolvimento, de crescimento para todos, para que elas se sintam motivadas e estimuladas. Então, isso eu vim com essa certeza de que tantas pessoas, Grupo Cyrela quanto Cashme, elas têm o mesmo ideal, a mesma vontade, a mesma intenção. Mas eu tive um grande desafio dentro da Cashme, que é mudar esse mindset para entender que aqui com uma empresa um pouco menor, né, com menos colaboradores, como que a gente pode ser ainda mais assertivo dos nossos ritos, mais assertivo na parte da gestão de pessoas, como que a liderança é uma liderança próxima e inspiradora, que é algo que faz a grande diferença dentro das empresas, você ter líderes que estão ali genuinamente conectados com as pessoas e preocupados com o desenvolvimento, desempenho de cada uma delas. Então, sempre trazendo estruturas, gestões, como que a gente consegue pensar em encontros, em reuniões que possam valorizar esse dia a dia. Então, para mim, eu consegui trazer alguns bons insights de ações que a gente já atuava dentro do grupo, mas, ao mesmo tempo, aprendi demais com a Cashme e como a gente consegue fazer, olhar isso no dia a dia para cada área de forma bem estruturada e diferenciada, sabe? Porque cada área é uma área diferente. Aqui a tecnologia é algo muito forte que pulsa dentro da veia da Cashme como um todo. A gente está sempre falando em produtividade, em agilidade, faz parte também dos nossos valores e da nossa cultura. Então, adaptar a forma de falar, o olhar para as pessoas também é essencial para que a gente mantenha esse clima e esse alinhamento de expectativa que a gente tem dentro da empresa. Essa questão de tecnologia que você trouxe, né, Mauro, é o seguinte, né? Pessoas no centro, né? O que é tecnologia para a empresa? Tecnologia para a empresa é transparência para o cliente, é escala, é gestão. Mas, novamente, as pessoas são... Não muda, né? O principal, não muda. É o cliente, é os colaboradores, é todo mundo. E tecnologia, ela vem para gerar uma boa experiência para o cliente, gerar uma boa experiência para os colaboradores, né? Ter essa visão é fantástica, né? E eu queria... Me deu uma curiosidade pessoal aqui mesmo, né? Tá. Porque, assim, você, né, pessoal nesse sentido, passou por mudanças muito, muito fortes, né? Apesar de estar dentro do mesmo... Então, primeiro, a mudança diária. Mas, ok, isso já faz algum tempo. Depois, mudança de cidade e mudança da empresa, né? E, assim, eu passei por algumas... quando eu trabalhava em banco, passei por algumas fusões, né? E eu acho que, assim... e quando você se fundia com outra instituição, né? Tinha a questão de tecnologia, né? Que não era tão... Mas era importante, né? E aí, então, tinha de alinhamento, de adequação, de tecnologia, tinha questão de métodos, né? Mas o que mais dava... acho que, assim, desgastava e dava trabalho para o pessoal era fazer o alinhamento de cultura, né? Então, porque fazia com que tanto quem estava adquirindo quanto aquele que estava sendo adquirido, vamos colocar assim, tivesse que se ajustar, tivesse que mudar, né? Então, a palavra é o mudar de novo, né? E isso é muito difícil, né? Da gente aceitar. E aí, então, eu queria saber assim, para você que trabalha com isso e que enxerga isso nas outras pessoas, como foi sentir isso, digamos assim, na pele, né?
Foi diferente ou foi mais fácil para você? Eu entendo que cultura é algo vivo, né? Cultura é o DNA que está na empresa. E quando você entra, você sente como que ela pulsa, como é que é o dia a dia, como é que são as ações. Eu digo que cultura é aquilo que acontece sem ninguém ver. Então, tem que ser a coerência do discurso alinhado com a prática. Então, você fala uma coisa e você faz outra, isso não é a cultura. A cultura ela tem que estar nessa coerência, nesse alinhamento. E quando eu cheguei aqui na Cashme, apesar de ser uma empresa diferenciada, uma fintech, né, diferente do grupo como um todo, a cultura é a mesma, sabe? É a cultura de valorização das pessoas, a cultura de construir juntos, de colaboração, de transparência em tudo que se é dito, que se é falado, a importância sempre de você conduzir não só os colaboradores, como os parceiros, como aliados seus. Então, a gente está sempre pensando na melhor experiência desse cliente interno e externo. Então, isso para mim foi algo bem tranquilo. Não digo que foi um desafio. Acho que o desafio maior é fazer a mudança de mindset, que antes você estava falando muito focado em mercado imobiliário e construção civil, e agora você tem que falar mais sobre o mercado financeiro, né? Então, as nossas metas são diferentes, agora eu vou falar sobre o spread, vou entender qual é o ROI, então, são conceitos diferentes que a gente precisa aprender. Mas o fundamento mesmo, isso traz... Base, né? Por isso que é robusto, né? Muito. E forte, né? Forte, e que faz a empresa ser o que ela é, o que carrega a essência da empresa. Que legal. Então, mesmo... E é muito legal isso que você disse, porque assim, mesmo você pegando uma atividade absolutamente diferente, num local totalmente diferente, estava em casa, né? Porque assim, o princípio da linguagem ali era o mesmo, né? É isso. Isso é uma grata, não digo que surpresa, mas felicitação de saber que a gente está num lugar que os valores são os mesmos, sabe? E que você está lá pelo ambiente. Isso é um ponto muito importante. Normalmente, as pessoas ficam perguntando o que faz uma pessoa querer ficar dentro de uma empresa, sabe? São altos salários, são grandes provocações e, normalmente, a resposta é mais simples do que a gente imagina. O ambiente. O ambiente, o clima, ele mantém a sinergia, a motivação, o engajamento das pessoas em estarem na empresa. E não é só manter, né, Bárbara? Porque você também evitar problemas, evitar conflitos, né? Tudo isso, a transparência, você sendo transparente com o seu colaborador, com os parceiros, com os clientes, você evita problemas, você engaja. É um conjunto, né? E que extrapola, ao meu ver, sabe? Então, por exemplo, quando você é reconhecido no mercado, e acho que no caso da Cyrela, da Cashme, é isso, né? Como uma empresa que tem um ambiente positivo de trabalho, que tem pessoas... Eu acho que isso acaba se refletindo até nos negócios, sabe? Na credibilidade que você chega e passa pro cliente na ponta, né? Na confiança que ele acaba tendo de estar conversando com as pessoas de dentro da equipe, independentemente né? E a gente percebe isso dentro da Cashme, independentemente do estágio. Então, a pessoa que trata na ponta, no começo da operação, e aquele que vai para... Não é, Ailton? Que está lá na formalização, o cliente se sente... ele identifica... Exatamente, se sente acolhido e ele identifica algo ali, sabe? Que traz conforto, um padrão que traz um conforto e credibilidade, né? E a gente, às vezes, pergunta mesmo para o cliente como é que foi feito o processo no início, na avaliação, ou como está sendo conduzida a formalização, e o que a gente ouve é isso, né? Eu acho que... e aí, ouvindo você falar dessa solidez, né? É algo que realmente extrapola e que cai para os negócios, deve cair também para o mundo jurídico, né?
que você trabalhou. Com certeza, é isso. E é muito legal você perceber a conexão que tudo acontece, né? É quando você entende como a engrenagem roda e que, de fato, pessoas felizes cuidam do negócio. Porque você está motivado, está engajado, você entende a cultura, o impacto das suas ações, você vai atuar como, de fato, com uma postura de dono, que a gente chama, né? Você vai sempre cuidar desse cliente, você vai cuidar desse processo, você vai cuidar dessa demanda para que ela seja feita da melhor forma possível, com a maior qualidade. E isso é o que gera esse ganho muito grande das empresas. Então, o que é importante, eu acho que a gente sempre reforçar e falar, é que pessoas felizes fazem empresas bem-sucedidas, porque quando você está engajado, quando você está animado, quando você está se sentindo seguro e valorizado aonde você está, na sua atuação, naturalmente você faz aquilo com muito mais amor, com um brilho nos olhos, e você percebe isso no seu dia a dia. Então, quando você faz essa conexão da ponta, eu percebo lá no jurídico, quando entra um processo ou não, você sabe como conduzir ele da melhor forma, mantendo a experiência. Você sabe como evitar que aconteça um possível conflito, porque você está sempre atuando com a mesma integridade em diversas áreas, independente de onde você está. Isso é essa sinergia que a gente chama da cultura. Cultura. E assim, né, Bárbara? Agora estou pensando alto, né? Você falou da Cyrela... Cyrela, anos e anos Sim. e anos, maior construtora do Brasil, empresa de capital aberto, a Cashme, sem dúvida nenhuma, é o principal player do Brasil. Hoje, quando você fala em Home Equity, a referência é a Cashme. Mas aquele empreendedor que está começando, que muitas vezes está começando ele, mais 1, 2, é fundamental que ele tenha já uma cultura, né? Que ele já tenha já um norte. Eu quero seguir esse norte, eu quero essa linha, eu tenho um propósito, né? Não precisa começar de uma forma estruturada, mas comece com algo, né? Mas é importante, todo mundo que está começando, independente do tamanho, uma empresa grande, uma empresa pequena, uma empresa média, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma missão. E eu acho que o ponto chave, eu acho que é esse, né, Bárbara? Comece pequeno, mas comece com algo, né? O que te move? Exatamente. Qual que é a tua base? Qual que é o teu alicerce? Tem Perfeito. que ter, né, Bárbara? Com certeza. E, mais uma vez, eu acho que o principal é sempre pensar nas pessoas. Então, por mais que a gente comece pequeno, qualquer pequena empresa, seja um restaurante, seja uma padaria, quando você vai começar aquele pequeno empreendedorismo seu, quem é que faz ele rodar? As pessoas. Então, ter comunicações transparentes, ser honesto, ser verdadeiro, ter espaço, alinhar expectativas. Alinhar expectativas é uma coisa tão simples que às vezes a gente esquece de fazer. E isso garante o sucesso de tantas coisas, seja alinhamento de expectativa com o nosso cliente, de entender o que ele espera, qual é o prazo que ele gostaria que tivesse, falar qual o prazo que a gente tem que seguir para que ele não sinta que ele não está tendo um retorno efetivo. Mas você explicou para ele qual era o prazo que a gente teria para o registro do seu contrato? Você explicou para ele qual era as cláusulas que existem, as condições daquele contrato, para que ele possa entender a segurança que ele vai ter e quais são as sanções que vão acontecer se ele não cumprir as responsabilidades daquele contrato? E isso a gente leva para um todo, né? Então, não somente no dia a dia de uma negociação de um cliente, mas também num dia a dia com um líder, né? Quando um líder faz um feedback bem estruturado, onde ele conversa com o seu colaborador e alinha a expectativa, qual é o seu próximo passo de carreira, o que a gente espera, quais são os pontos que a gente ainda precisa desenvolver. Então, isso são transparência. Na comunicação é sempre algo muito importante. Exatamente. E assim, né? Você pensando no negócio também, né? O negócio em si, não, você entrou já no mérito aí da questão da experiência do cliente, tudo, mas você vai começar um negócio pequeno. E, eu vou começar aqui, só que eu não tenho recurso para investir. Nesse começo aqui, para mim é fundamental que os clientes me indiquem para outros clientes, né? E aí, como que ele me indica? Ele vai me indicar se eu conseguir conduzir ali conduzir o cliente de uma forma
com qualidade, satisfatória. Mas é importante que eu tenha ali um padrão, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter transparência. Opa, transparência já é um norte meu aqui. Já vou colocar ali no meu quadrinho ali, que eu tenho que ter. Né? Eu tenho que ter também, gerar um processo rápido para gerar uma boa experiência para o cliente também. Opa, esse aqui é um outro norte que eu tenho. Então, você vai construindo nortes, né, Bárbara? Colocando ali no papel. Começa pequenininho. Mas coloca ali na parede, ó, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Porque se eu seguir essa linha aqui, se eu tiver um padrão, e se todo mundo que entrar na empresa, que entrar aqui comigo, se seguir esse padrão, eu vou ter resultado. Então, é simples, né, Bárbara? Você pode comece simples. Né, ó, eu vou conseguir aqui tirar um retorno, os clientes vão conseguir me indicar, os clientes vão me elogiar, eu vou postar, eles vão falar de mim na internet, por exemplo. Mas comece pequeno, mas dá para começar. E tudo isso que você falou, Bárbara, da transparência, de você construir ali uma liderança, todo mundo com esse viés é fundamental. Mas a questão da cultura, ela é muito forte. Todo mundo tem que dar o devido valor, porque muitas vezes você vê... às vezes as pessoas não têm um entendimento, né? Você fala de cultura, fala, legal, tá escrito ali e tal, mas você tem que dar a devida importância. Todo mundo, e quem está começando também. Porque a cultura é o que vai te fazer, de fato, ter um sucesso, ter algo perene. Concordo. É algo que sem dúvida nenhuma, é a base da empresa, né? A gente vem da Cyrela, Cashme, fala de construtora, é o alicerce. Certeza. É isso. A gente começa com pequeno, mas começa com o melhor e o correto, né? Então, começa com pequenos combinados, depois que seguem como pilares, que viram valores e que ela constrói como uma cultura forte e que vira o DNA da empresa. Então, é isso que você falou. As pessoas vão reconhecer a empresa como uma empresa que é uma empresa perene, de confiança, de transparência, pelas atitudes. E a gente começa aos poucos, é isso. E ela tem que ser o reflexo do nosso dia a dia, com certeza. Não, e eu acho legal isso que vocês colocaram, né? Porque quando você pega um empreendedor, né, ele até pode agir e ter intuitivamente o caminho que precisa ser feito para poder prestar um bom serviço ou entregar um bom produto, né? Mas vocês falam também, e você fala bastante disso, da questão da transparência e de passar isso adiante, né? Então, se você pode até ter esse conhecimento empírico, mas você guarda para você. Como é que você vai fazer para transformar isso num combinado que depois vai se transformar em algo mais forte, como você colocou, até chegar dentro do DNA, né? Tem que saber fazer essa transbordar. Saber transbordar, exatamente, né? E às vezes você faz isso com coisas que... eu vou ter que escrever na parede ali, né? No quadro, vou montar um quadro. Sim, faz parte. É assim que você vai fazer. Vai formalizar, né? Junto à sua equipe, que pode ser mais uma pessoa só, né? No primeiro momento, né? Você vai formalizar aquilo que na sua concepção, na concepção da empresa é o correto, é o que precisa ser feito para poder estar atendendo melhor o seu cliente, enfim, alcançando os objetivos. Por aí, não é? Com certeza. Eu acho que pode começar com rituais simples, sabe? Então, começa com café da manhã de equipe, começa com check-ins, para você entender como é que as pessoas estão se sentindo. Façam encontros e rotinas. Comemore pequenas conquistas. Às vezes a gente para só para ficar no foco daquela grande meta, daquele grande resultado. Mas comemore as pequenas conquistas, porque para você chegar nela, você vai tendo esses pequenos acontecimentos que são essenciais e motivam os seus colaboradores, motivam as pessoas que estão ao seu redor.
crie encontros onde você possa comemorar isso. Então, a gente fala muito sobre fazer esses happy hours, e o happy hour não é só um momento de confraternização, mas também de interação, é um momento de troca, é um momento de conexão. E lá você vai falar sobre cultura, lá você vai poder trazer para próximo as pessoas, para elas entenderem que todo mundo está no mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Isso é muito importante, trazendo esse olhar de conexão para o nosso dia a dia, com esses pequenos encontros, com esses pequenos ritos que a gente chama. E uma coisa também que me chamou a atenção também no que você falou, né, Bárbara? Você veio do Rio? Sim. Para São Paulo. A Cashme é uma empresa, vou usar a Cashme como exemplo. A Cashme é uma empresa que tem lugar, tem pessoas aí de todo o Brasil, empresa no Sul, empresa no Nordeste, pessoas no Nordeste, de São Paulo. O Brasil é um país muito grande, né? E o Mauro comentou também aí de você conseguir transbordar, né? Levar, você falou agora dos ritos, dos encontros, mas é um desafio, né, Bárbara? Eu acho que é um desafio muito grande, porque são pessoas com uma experiência diferente, com uma cultura diferente também, né? O Sul tem uma cultura diferente de São Paulo, e é natural, é normal. O Brasil é um país muito grande, né? Eu acho que é um desafio. Então, essa questão de você manter os ritos, né? De você... de todo mundo entender o porquê disso também é de suma importância, né? E você respeitar também ali as diferenças, ter um olhar, né, mais humanizado, né, Bárbara? Essa questão que você falou também, que você tinha esse lado, você era do jurídico, e aí um gestor, uma líder foi lá e olhou e falou, opa, você tem um talento aí. Fora esse que você já tem aí, você é advogado, você tem um outro ali. Mas é importante ter esse olhar, tá próximo, né? Ela viu isso de você porque ela estava próxima. Com certeza. Né? Então, é isso, né, Bárbara? E como manter esse... porque eu imagino que é um processo, né? Você como é de pessoas, é um processo que não é do dia para a noite, né? Eu acho que isso é um desafio, né, Bárbara? Com certeza. Acho que manter a escutativa é um ponto importante. Então, conversar com as pessoas e entender o que te motiva, o que te desafia, o que te incomoda também. Às vezes a gente tem que ter conversas difíceis, mas as conversas difíceis a gente consegue estruturar caminhos, entender alinhamento de expectativas, como a gente falou, da importância disso, que você vai construindo o clima organizacional da empresa com as pessoas. Então, eu entendo que a chave de uma relação de qualidade de pessoas é ter uma escutativa, é você ouvir o outro genuinamente, e você respeitar aquela pessoa, sabe? E entender as necessidades dela, e vocês irem juntos desenhando o ideal de acordo com o que é necessário, de frente com as metas, com a estratégia, com os objetivos. Pensei que você ia falar de frente com a Babi. Mas é que eu acho que, assim, as pessoas, elas precisam se sentir acolhidas, sabe? Então, quando ela sente que ela pode errar, que ela pode tentar, que ela pode fazer de novo, e que você vai estar lá para apoiá-la, ainda por cima, como um líder inspiracional, que é o que aconteceu comigo. Pensa que quando me surgiram essa oportunidade, esse convite de mudança, de transição de carreira, eu tive medo. Mas eu fui ouvida e falaram para mim, você pode tentar, você tem espaço para construir, e a gente acredita e confia em você. Então, ter essa conversa transparente, de confiança com as pessoas, isso você garante um crescimento exponencial que nem sempre a gente está esperando, nem sempre a gente sabe que você tem aquela potência dentro de você. Então, olhar esses talentos de cada pessoa, e isso tem esse olhar do líder inspiracional.
ele conhecer as suas pessoas, saber aqueles que estão ao seu lado, construindo com você e o que a gente pode fazer para poder desabrochar cada vez mais essa potência. Todos nós temos aquelas asas, mas nem sempre a gente sabe o quão alto a gente consegue voar. Então, isso é importante. Quando a gente tem pessoas que a gente confia e que a gente se inspira ao lado e que ela acredita na gente, com certeza o sucesso é maior e garantido, né? Garantido. Não, muito sentido tudo isso, né? E eu fico lembrando, vamos pegar o líder, né? Inspiracional, né? No passado, né? Também, né? E eu me recordo de alguns, né? Que eu tinha uma forma de tratar, né? Chegar a eles, né? E eles tinham uma forma de conversar comigo, né? E eu ia lá no cafezinho, tomava o cafezinho, né? Fazia o happy hour e tal. Aí a gente traz para hoje, né? Além dessas questões, né? De regionais, né? De cada um ter a sua forma de entendimento que sempre teve, né? Hoje a gente tem uma forma diferente de se relacionar, né? Entre então teve uma mudança de O modelo hoje é mais horizontal, não tanto vertical. Sim, com isso, certeza. teve uma mudança nesse relacionamento e a gente passou pela pandemia, que fez com que a gente tivesse que trabalhar com tecnologia, né, e trabalho à distância, que é algo que impactou na época e continua impactando até hoje, porque a forma de... Então, os cafezinhos já não são tão mais frequentes assim, né? Como que é trabalhar com tudo isso? Porque, assim, ao meu ver, né, isso tudo pode ser um problema, mas pode também trazer soluções maravilhosas, né, essas transformações. Tô errado? É por aí mesmo? Não, eu entendo que é por aí. A gente sempre tem que ter um olhar amplo para todos os formatos, né? O híbrido está aí, muitas empresas continuam atuando com ele e a gente precisa se adaptar às necessidades do negócio, às necessidades da empresa, mas a gente consegue manter a conexão com as pessoas da mesma forma. Então, mesmo a gente tendo os ritos, não pode ter o rito do presencial do cafezinho, mas a gente consegue ter o rito do one-on-one semanal, onde você marca ali a sua agenda para você encontrar com o time, trocar experiências, expectativas. E lembra, no comecinho da reunião é o começo de check-in. Como é que você tá? Como é que foi a semana? Como é que estão as coisas? Traga essa conexão. Genuinamente queira saber como o outro tá, respeite a opinião dele, abra a câmera, se conecte, né? Eu acho que a gente fala muito sobre a comunicação não verbal, então isso também é algo muito importante dentro de uma relação como um todo. Se você não é transparente, se você não está ali genuinamente conversando e explicando o que você espera, o que você quer, faça perguntas, sabe? Não existem perguntas bobas, é sempre importante você trazer a sua opinião e ouvir a do outro sem ter sem ter uma... Qual é a palavra que eu queria usar melhor para elucidar isso? Sem tolir, sabe? Porque é importante as pessoas saberem o que elas têm espaço seguro para que elas possam trazer a opinião delas, independente da sua crença, da sua verdade, da sua experiência, da sua certeza, né? Eu acho que isso são pontos que são importantes. Como diria uma banda que o Ailton ouvia, ele gostava muito, lá, que era dos Menudos, né? Sem se reprimir, não se reprima. Eu, né? Não se reprima, né? O amigo de um amigo meu que gostava muito. Ô, Bárbara, e um ponto, né? Você falou da câmera, né? De você manter ali um padrão, da comunicação não verbal, que isso é muito importante. Que são formas de você trabalhar com um híbrido, por exemplo. Você não está perto, mas existem formas. Existem os ritos, as conversas, né? Você marcar ali, dar um feedback, que você consegue
não é tampar o buraco do café, mas Estar é mais próximo, ou menos isso, né? estar próximo, né? Então, existem formas, Sim. né? De você seguir, tanto que a Cashme trabalha nesse formato e tem o resultado que tem, Exatamente. né? E fez o resultado que fez, né? Uhum. Então, é uma prova que esse modelo realmente funciona, né? A gente está vivendo isso na prática. Mas a questão de você... de lidar com pessoas, né? Tem pessoas que tem um perfil diferente do outro, né? Um é mais cartesiano, um outro ele é mais comercial e quem está na liderança ali, quem está à frente, ou até quem é sócio, né? Você tem ali eu tô montando um negócio aqui, tenho mais 2 sócios. Eu sou mais comercial, o outro é mais arrojado, Analítico. o outro é mais analítico, sabe? Como que você consegue lidar com... A gente tem que saber lidar com... Conflito, acho que é uma palavra pesada, mas a gente tem que saber lidar com as diferenças, Diferenças. né? Com É certeza. fundamental em qualquer relação, seja de sociedade, seja num mundo corporativo ali com né, colaborador, enfim. É importante, né, Bárbara? E é um desafio. É um desafio. Acho que sempre que a gente fala em conflito, é um desafio, porque é opinião de pessoas, né? Eu acho que o primeiro e o principal ponto é não... A gente chama de não varrer para debaixo do tapete, sabe? Porque aquele conflito ignorado, ele cresce. Então, eu acho que o papel do empreendedor é mediar. Mediar, e a gente está pensando em pessoas. Então, não existe certo e errado, e a gente tem que estar num olhar de ganha-ganha. Como que a gente consegue olhar para aquele problema e lembrando que a gente quer resolver o problema, a gente não quer identificar a pessoa, sabe? Eu acho que isso também é um ponto muito importante. Quando a gente foca no problema, a gente resolve e a gente cresce como um time como um todo. A gente constrói confiança, segurança e passa para o próximo passo e, com certeza, esse erro não volta a ser uma recorrência. Então, eu acho que esse é o principal ponto. E conflito vai existir quando existem pessoas. A partir do momento em que existem relações, existem opiniões, cada um tem sempre uma opinião, mas se a gente tiver o respeito dentro da base da relação, a gente sempre consegue chegar num consenso final para a gente poder resolver, seja o que esteja acontecendo. Isso que você falou é fantástico, né? A base é o respeito, né? É isso. Sem ultrapassar ali os limites. Acho que essa questão do conflito... Acho que o interessante seria até usar alguma outra palavra. Não sei agora, mas seguindo essa linha, isso traz uma riqueza, né? Quando o líder ou o par, ele enxerga isso de uma forma diferente, não é o conflito, mas opiniões diferentes. Sim. Isso traz uma riqueza absurda, porque te traz um contraponto, te traz uma visão diferente, abre a tua cabeça. Então, isso que eu sempre falo, né? A gente está trabalhando ali, e aí, né? Me dá tua opinião. Eu sempre peço opinião. Por quê? Porque eu quero saber se... Porque às vezes você está tão enviesado ali, e aí vem alguém e te fala, você, opa... É verdade. É verdade, hein? O Ailton faz muito isso. Não quer dizer que não tem opinião, não quer dizer que ele vai seguir aquilo que você falou, né? Mas ele sempre pergunta. Eu acho que isso é super legal mesmo. E é o que você disse, Ailton. Quer dizer, para a empresa... Pode ser bom, né? Ter um sócio com um perfil mais arrojado, outro mais comercial, o outro mais... Acho que é legal, né? Dar esse equilíbrio, né? Mas vai gerar conflito, né? Então, quer dizer, se é conflito porque as ideias podem não convergir, né? E aí é aquele que você falou também, né? Você tendo... um objetivo claro, você consegue lidar com o conflito. E a honestidade dele, sabe? Então, o objetivo é claro e eu sou honesto, eu não tenho nada por trás, eu só quero alcançar esse objetivo, né? É transparência e honestidade entre as partes, vamos dizer assim. Tem como dar errado, né? Você pode ter o conflito, né? Mais acalorado, né? E é interessante isso, né? Porque, às vezes, quem está de fora até pode, dependendo do perfil da discussão, pode não entender como que estão brigando. Não estão brigando, eles só estão debatendo um assunto para chegar num ponto, num objetivo em comum, sabe? E a conversa deles é honesta, então não tem
Mas com o mesmo objetivo. Sim. Por isso É que, isso. mais uma vez, o propósito, você ter uma cultura forte, ela te mantém com o mesmo objetivo. Mesmo Então, objetivo. tudo vai caminhar para lá. E que às vezes um quer pegar um caminho aqui, o outro acha que é um caminho ali. E isso traz uma riqueza absurda, né? Porque a gente vê muito, não na Cashme, mas você vê muito no mercado, às vezes, não, eu quero contratar gente só com um perfil. Eu sempre falo que eu prefiro contratar uma pessoa com perfil, a outra com... Porque isso vai me agregar absurdamente. Vai me trazer visões diferentes. Um é mais, né, tem uma experiência aqui, o outro tem uma experiência ali. Isso traz uma riqueza, Com certeza. né? E um desenvolvimento muito grande. E é importante. Então, Muito. o conflito, né? Desde que tenha tudo isso que você falou, né, Bárbara, que o Mauro falou, ele te agrega, Com né? certeza. O conflito até é uma palavra pesada, mas é nessa linha, né? É ouvir opiniões, mesmo que sejam divergentes. É uma coisa que eu gosto muito de falar é que ninguém monta um quebra-cabeça com peças iguais. A gente precisa de peças diferentes para que elas se encaixem, sabe? E a gente chegue no objetivo central e final. Mas tem que ter aquele objetivo. Você tem que saber qual o caminho que você quer chegar. Então, com certeza, isso vai ter em todas as relações. Seja numa relação da sua família, seja na relação do seu trabalho, na relação do seu sócio, na empresa como um todo, no seu time. Então, é importante você ter pessoas diferentes no time. Elas não vão ter os mesmos pensamentos. E isso é ótimo, porque vocês vão construir juntos um ideal para vocês chegarem naquele objetivo. E isso é fundamental para que a gente consiga ter uma multidisciplinaridade de conhecimentos e de opiniões. Você usou uma palavrinha fantástica, né? Que é a construção, né? Sim. Porque tudo é construído, né? E aí você tem um que faz uma coisa, que nem no time de futebol. Você tem ali o goleiro, você Exato. tem o zagueiro, você tem o lateral, você tem um atacante. Ninguém vai sozinho. Todo mundo participa. O resultado Sim. é mérito de todos. Verdade. Né? Se você não tiver um bom goleiro, você não tem, né? Então, você ter pessoas diferentes em funções diferentes, você ter essa visão do todo é fundamental, é fantástico. A visão do todo, né? No esporte traz alguns exemplos legais mesmo, né? Do futebol, por exemplo, do time, né? As equipes que se dão melhor, né? Elas têm primeiro tem um DNA, né? Que às vezes é o treinador que coloca lá, né? Que coloca a cultura dele, né? De ser ou mais com uma característica de mais toque de bola, mais ofensivo, mas não importa, né? Tem algo e segundo que tem essa diferença, né? Entre cada jogador vai ter a sua peculiaridade, né? Mas tem que se encaixar, né? Então, para um poder ir para frente, o outro tem que cobrir ali a lateral e não precisa ficar falando toda hora, né? Já sabe que é assim que funciona, né? Tem um entrosamento, né? Acho que o entrosamento é a essência, a né? essência, mas é muito, muito simples de falar, muito difícil de se conseguir. Com certeza. Né? Isso em todas as relações, é isso. Seja num jogo de futebol, a gente entende que todo mundo tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua função, isso, a palavra é essa. Tem a sua função, mas o objetivo é o mesmo. Todo mundo quer fazer gol. Exatamente. Então, Né? tem que partir desse Tem que princípio, partir. né, Bárbara? Agora, uma pergunta, tanto para uma empresa como a Cashme, já consolidada, quanto para o empreendedor, ele está começando a contratar a gente, né? Contratar ali as pessoas. Como que você identifica, né? Como que identifica um talento, por exemplo? Como que... O que você recomenda, por exemplo, para quem está entrando em um negócio, está estruturando? Como que você lê o ambiente? O que é importante, Bárbara? Você até falou um ponto aí que é a escutativa, né? Sim. Mas o que é importante você prestar atenção, quem está na liderança, quem está montando um negócio, falando de pessoas. Com certeza. Como identificar um talento, como trabalhar com as pessoas, fazer com que essa pessoa cresça, reter.
Com certeza. Eu acho que, assim, o talentos e a retenção de talentos é sempre algo que todo mundo está em busca para poder identificar da melhor forma, né? E a conversa é transparente e essa conexão genuína, ela é o que as pessoas buscam. Você busca estar num lugar onde você se sinta seguro, se sinta confortável, se sinta motivado. Então, mais uma vez, parece que a gente está sempre voltando nos mesmos temas porque é o que é a base de uma relação, né? A comunicação transparente e escutativa. Então, entender quais são os objetivos, quais são os desafios, quais são os receios, o que aquela pessoa espera de carreira, isso é algo muito importante. Mas eu diria que tem uma palavrinha para mim que é importante você sentir na conversa, que é vontade. Quando você tem vontade, você sabe que você vai crescer, que você vai construir juntos, que você vai fazer a diferença, que você vai deixar a sua marca. Então, e a vontade a gente percebe, não é? Quando você fala com a pessoa e ela... Exatamente, é aquele brilho no olhar. É a vontade de fazer acontecer, é a vontade de fazer a melhor experiência, é a vontade de chegar naquele resultado final que você vai entregar com garra. Então, isso é muito importante. Quando a gente está tendo conversas ou até mesmo entrevistas que a gente está recrutando, a gente sempre pergunta, por que você gostaria de estar aqui na Cashme? Qual é a sua principal vontade de fazer acontecer e de deixar a sua marca? Porque aí você consegue sentir se aquela pessoa, de fato, ela quer aquilo muito ou se ela tá ali de passagem, sabe? Quando aquelas pessoas que estão um pouco perdidas, a vontade, ela te traz o ideal. Ela te traz qual é o caminho que você quer seguir. Que legal. É o ideal. Porque, tá vendo? Tá dando pulo do gato aqui. Né? Olha só. Quando você... Porque a gente tá falando de pessoas diferentes, né? De diversas... De regiões diferentes, de faixa etária diferente. Tudo diferente, né? O que a gente agora está falando de igual? Vontade, sabe? De garra. Garra, brilho nos olhos, né? Convergência do objetivo, né? Vontade de chegar lá também, né? Ideal, né? Isso me traz até à memória no passado, eu contratei uma pessoa, tinha 2 pessoas ali concorrendo para a vaga, né? E eu me recordo que eu fiz a mesma pergunta ali para as 2, né? Ah, você conhece isso? Uma falou, eu conheço, né? E a outra falou que não. Falou, não conheço, mas eu aprendo. E arregalou o olho, olhou no meu olho. E esse foi o motivo que eu contratei ela. É isso. Essa mostrou vontade para que veio, né? O que ela queria. Porque a outra, eu conheço. Eu conheço. Virou o olhão, desviou o olhar, tal. A outra não. A outra, eu não sei, mas eu aprendo. E aí foi o que me fez contratar essa pessoa, né? Foi a vontade, foi a garra. Foi o brilho no olhar, né? Foi o objetivo. Ela me falou o objetivo que ela tinha ali, né? Então, isso foi o que, de fato... Porque tem que ter, né? Se você não tem a vontade, se você não tem garra... Porque a construir, a formação, né? A gente ajuda, né? Bárbara... A Cashme, por exemplo, é uma empresa grande, um apoia o outro e tal. Agora, se a pessoa não tem esse brilho no olhar, eu acho que você falou uma palavra-chave aí de você identificar o talento. Eu acho que é o brilho no olho, é a vontade, né? Tem que ter. É isso. Isso é importante. Quando a gente consegue identificar isso na fala, nas atitudes, nas ações, nos exemplos, você sente que naturalmente é aquela pessoa que veste a camisa, que está comprada com um objetivo, com a cultura, com os valores da empresa, é aquela que você pode confiar, porque ela vai seguir exatamente aquele caminho, aquele norte que a gente espera de objetivo. Isso daí é fantástico. E teve alguma coisa não só na Cashme, tá, Bárbara? O que você viu no mercado, na Cyrela, alguma coisa que te marcou, sabe, em relação à cultura, que fez alguma diferença, ou um movimento que foi feito forte ali para conseguir propagar a cultura ali entre todos? Tem alguma coisa que te marcou durante a tua experiência?
Eu acho que quando eu penso em grandes histórias ou alguma coisa que marque para mim os valores e a cultura da Cashme do Grupo Cirela, é uma coisa que está sempre que permeia os dois, são os valores, tá? Então, para mim, a cultura muito forte de respeito, de fazer o certo do jeito certo. Isso é muito forte. Isso, para mim, é importante porque ele está alinhado com os meus objetivos, os meus propósitos de vida. Então, você está numa empresa que, de fato, ela valoriza isso e que não existe jeitinho brasileiro. É fazer o certo do jeito certo. Então, se por acaso um cliente ele está se sentindo lesado por alguma coisa, a gente vai parar para analisar e vai entender o que ele precisa. Se de fato teve algum erro nesse processo, a gente vai ajustar imediatamente, sabe? Se for alguma coisa que ele não tenha entendido com clareza, a gente vai explicar novamente para que ele se sinta confortável com isso. Então, para mim, isso é o principal, sabe? Quando eu, ainda no Grupo Cirela, a gente escuta muitas histórias que vão acontecendo ao longo de toda a trajetória. O seu Eli, o fundador do Grupo Cirela, um grande filântropo, a gente escuta histórias muito, muito bonitas e que a gente entende que realmente é a raiz da cultura da empresa e que ela é sendo arrastada. E uma delas que eu já ouvi e que eu acho incrível que ele estava contando que uma vez a gente teve um grande contrato com um banco e que precisava... O banco entrou em contato, assim, desesperado, falando, olha, vocês vieram aqui fazer o pagamento desse valor, mas já está quitado. E aí o seu Eli falou, não, ainda tem um valor, eu tenho aqui escrito, a gente não pagou o valor todo. Aí ele, não, seu Eli, tá quitado, fica tranquilo, vocês já fizeram um pagamento. Aí o seu Eli falou, não, esse valor não está quitado. Eu tenho aqui organizado e eu sei que ele não está quitado. E aí o gerente do banco não entendeu nada. Eu falei, gente, eu tô falando para ele que ele está quitado, ele está dizendo que ele tem que pagar. Passou um tempo depois, não sei dizer o quanto, ele ligou pro seu Eli e falou assim, seu Eli, meu Deus, obrigada e desculpa, porque realmente eu olhei aqui e a gente não tinha visto uma cláusula específica do contrato e que tem esse valor que você está falando que tá pendente. Então, eu quero te agradecer, porque isso seria um grande diferencial para a gente se a gente não tivesse recebido esse valor e você insistiu genuinamente. Então, esse valor do fazer o certo do jeito certo, ele não quer saber se a pessoa esqueceu. Ele simplesmente quer fazer o certo. Eu sei que tem um valor ali que está em aberto, então eu vou pagar esse valor. E eu estou dizendo de forma honesta para você isso. E isso está em todas as ações e atitudes também da Cashme. A gente percebe isso no dia a dia, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. A honestidade é algo muito natural. E isso, para mim, é uma essência muito forte. Sensacional o que você falou agora. Muito, muito, muito legal. Eu acho que assim, a gente até remete ao começo, quando falou da liderança que inspira, né? Uhum. Então, quer dizer, tem uma fonte, né? Cada líder vai ter na tua fonte, né? Então, quer dizer, de certa forma, o grupo reflete o pensamento do seu líder, certo? Né? Do seu fundador, né? E que é algo... que deveria ser natural, mas que não é, né? Principalmente hoje em dia. Quer dizer, brigou para pagar a parcela, ele não precisa ter ninguém lá cobrando para fazer isso. Ele sabe que tem, então por quê, né? Por que não, né? O outro está errado, né? Ele está querendo está errado, tem que acertar, né? Não precisa ter alguém fiscalizando, né? Cobrando ali. Isso me lembra aquela história que você falou lá do pedágio, não. Você me falou do... Eu vim de uma organização que eu trabalhei, que tinha o Fábio, eu acho que é o Fábio que você está falando, né?
Fábio Barbosa. Que tinha uma pessoa que era o líder que tem um pensamento parecido, e acho que também por isso talvez tenha me identificado tanto quando cheguei na Cashme, né? E um tempo atrás ele contou uma história que ele estava numa rodovia, né? E ele estava andando numa velocidade que a rodovia permitia, né? E um amigo dele chegou e falou assim, ó, aqui não tem precisa, radar. não precisa você andar nessa velocidade. Por quê? Porque não tem radar, ninguém vai... Aí ele virou para mim e falou, mas você acha que eu estou andando nessa velocidade porque eu tenho medo de ser multado? Estou andando porque é o certo, é o que precisa ser feito. A velocidade é essa, é para segurança. Quer dizer, tem outras coisas aqui. Não é para não ser multado, né? E isso é só um exemplo, né? Né? E ele falava algo muito parecido com o que você falou aí, que é o... Fazer o certo do jeito certo, ele falava, né? é preciso dar certo, mas fazendo a certo. coisa certa do jeito certo. É isso. Tem que dar certo, não basta... E é possível, né? É possível. Aliás, é muito possível, né? E se você olha no longo prazo, eu não tenho dúvida que é o caminho... Não só é possível, como é o caminho correto, né? A ser percorrido, né? Muito legal. A gente está falando aqui sobre a importância da cultura, né? Mas assim, Bárbara, em poucas palavras, o que é cultura para você? Cultura, para mim, é aquilo que você faz e você diz ao mesmo tempo. Ela tem que ser uma coesão e o que não é visto. Então, assim, quando ninguém está olhando, você... tem até aquela música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo. É verdade. Então, assim, a cultura para mim é essa. Que as suas atitudes, elas estejam alinhadas com o seu discurso e com o que a empresa propaga com seus propósitos e valores. Isso é o que mais representa ela e é o que transparece o brilho nos olhos. Muito legal, muito bom. Legal, Bárbara. Algo que é fundamental, tanto uma empresa grande, para quem está começando, é fundamental. Com certeza. Princípios, valores, né? Voltando àquele... Antigamente você ia, né? Inclusive, numa das empresas tinha lá princípios, valores, o que era, Moro? Mas tinha, né? Escrito lá, né? Visão, missão, visão e valores. Missão, visão. São os 3 pontos principais que todo mundo sempre precisa olhar para poder prosperar, né? Verdade. No passado tinha mesmo, tinha nas empresas, tinha até uma certa lógica, né, que era assim, porque isso existia, que continua existindo, né? Continua. Precisa ter visão, missão e valores, né? Mas anteriormente, né, isso era uma coisa que se guardava, né? A empresa guardava como se fosse um segredo, sabe? E depois chegou no momento e falou, não, eu vou mostrar isso para todo mundo, porque todo mundo precisa saber qual é a minha visão, missão e valores. Depois acabou ficando meio que... Né? Mas a ideia era essa, né? Que é uma ideia bem, bem interessante mesmo, né? De assumir, né? Para o mercado, para as outras pessoas, aquilo que você acredita, né? Qual é o seu objetivo, né? Quais são os valores que você carrega, né? É mais ou menos isso aí. Ô, Bárbara, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, deixasse uma mensagem para quem está começando o negócio. Aliás, não só para quem está começando o negócio, para quem está acompanhando, para todo mundo, né? Para quem trabalha na Cashme, para quem trabalha em outros lugares, para todo mundo, Bárbara. Para quem empreende, empreende dentro de uma empresa ou fora dela. Porque até se você não é empreendedor, se você trabalha por conta, qualquer coisa, você tem que ter princípios, você tem que ter uma base, sabe? Então, uma cultura é a base, acho que é a base para tudo. Você tem que ter o teu alicerce. Até acho que num relacionamento, numa família, você tem que ter uma base, né? Verdade. Você tem uma religião, você tem que ter uma base, você tem que ter princípios, é para tudo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, Bárbara. Perfeito. Acho que se fosse para dizer uma coisa, invista na cultura desde o dia 1 da sua empresa. E cultura não é algo de empresas grandes. Cultura é o DNA. Cultura é o que dá o norte para suas decisões. E o principal, pessoas felizes, elas
garantem o crescimento e a prosperidade da empresa, porque elas cuidam do negócio. A pessoa está feliz, ela quer cuidar com amor do negócio. Ela veste a camisa de fato e ela constrói uma empresa perene. Então, isso para mim é o que fortalece e garante o sucesso das empresas. A cultura são as pessoas que estão dentro da sua própria empresa. Boa, Bárbara. Bate-papo foi muito rico, né? Só agradecer, foi sensacional, né? Muito bom mesmo, né? É o tipo do bate-papo igual a gente teve com ela, com a Bárbara, que faz com que a gente fique mais animado de continuar a nossa trajetória, certo, Ailton? Um Inspirador. Que é fundamental, né? Porque muitas vezes você acaba pensando só no negócio, vai crescendo de uma forma, como o Mauro falou, empírica. Vou crescer porque eu tenho experiência, e vai, e deixa rolar, e deixa acontecer, e eu tenho que fechar, eu tenho que fazer acontecer, mas você vê a história da Cirela, né? A empresa que tem uma história, enfim, né? Fantástica, um crescimento, uma empresa perene. Por quê? Porque tem valores, tem princípios, cultura, né? Tem uma cultura forte, né? Cultura, então, valores e resultados. É importante trazer essa reflexão e dar a devida importância para esse assunto, porque é a base. Se você quer construir algo perene, algo duradouro, algo que de fato dê resultado, né? Como a gente deu aqui o exemplo lá do cliente, né? Como que eu faço um cliente me indicar? Você tem que ter princípios, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um propósito bem definido, né? Se você não tem, como que você vai construir isso? Verdade. Então, a gente tem que dar a devida importância. Então, um bate-papo riquíssimo. Eu, particularmente, gosto muito. Sempre. Te agradeço muito pelo bate-papo, Bárbara, pela disponibilidade também. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigada, Mauro. Obrigada, Ailton. Foi uma honra poder estar aqui com vocês. A gente poder conversar um pouco de um tema tão gostoso, que é falar de pessoas, falar de cultura e poder trazer dicas, insights e relembrar tantas informações importantes para o dia a dia dos empreendedores e a valorização das pessoas que devem estar no centro de tudo que a gente faz. Show. Boa. Obrigado, Mauro. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Obrigado a você também. E até a próxima. Tchauzinho.